Pois, como vos dizia, adversidades. Neste dia, as adversidades começam bem cedo. Nós levantamos, eu começo com dores de garganta e penso, bem, já foste. Estamos a começar e já foste. Mas não, aos poucos, quando acordámos estava frio, não me perguntem porquê, estava úmido e depois desapareceu. E à medida que a manhã foi passando, eu comecei a ficar bom. Parámos à entrada do deserto para reagrupar. Eu preparei a minha câmara 360 para fazer uma imagem espetacular, género drone. A câmara vai atrás, vai mais alta, num seu selfie stick e faz umas imagens muito giras. Começamos a arrancar, comecei a fazer filmagens. Passado um bocadinho, só ouço: "Oh João, vais arrastar a câmara." Íamos uns 90 a hora no meio do deserto, só pedra, pedra, pedra. Eu parei o carro e quando vi, a minha câmara 360 estava completamente partida, as duas lentes partidas. Ainda fiz alguns filmes, mas poucos. É pena porque teria ficado algo absolutamente fantástico para isto que estou aqui a apresentar. Todas estas imagens, todo este relato desta aventura. Teria ficado algo fantástico, dava para perceber muito melhor toda a imensidão e toda a dimensão desta aventura. A câmara partiu-se, a aventura continuou, aí fomos nós. E esta aventura foi aqui realmente o começo dela. Foi aqui que começou tudo o que houve de mais espetacular. Foi aqui que eu aprendi o que é mesmo a Mauritânia. Se no primeiro dia não soube e fiquei a achar aquilo tudo inóspito, eu a partir daqui comecei a conhecer uma verdadeira Mauritânia. Continuámos a andar no deserto, paisagens fantásticas de deserto, havia pedra, deserto, inóspito, seco. Havia sítios com água para se poder alimentar o gado e pouco mais. E foi neste dia que levei o primeiro murro no estômago. Este murro no estômago que eu vos falo foi, para explicar, nós seguimos uns treques. Um treque de alguém da organização, que já por ali passou, que fez o reconhecimento do sítio para nós termos de ir e vai marcando, nós temos de ir a um ponto ou outro ponto. Naquele caso, era mesmo para seguirmos por cima do treque que fazia ligação de pontos. Há casos em que não é, caso em que nós temos que ir do ponto A ao ponto B, temos de descobrir qual é a melhor forma de lá chegar. Ali era seguir a linha. Acontece que houve dois carros à minha frente que passaram ao lado desse ponto e eu resolvi passar pelo ponto. Naquela altura, ou logo a seguir a isso, quem me dera ter feito como eles. Eu entrei no meio de uma mini aldeia, aquilo tinha 3 casas, mini aldeia podemos chamar, onde vi 2 criancinhas a correr para dizer adeus, para pedir alguma coisa. Na altura nem dava para parar e nem me apercebi que isto estava a acontecer. E a miséria era enorme, eles não tinham absolutamente nada, eles não tinham nada para calçar, a roupa era velha e suja. Não víamos ali nada com que eles pudessem subsistir. Não víamos uma horta, não víamos uma árvore, não víamos nada, não víamos eletricidade, não havia nada ali, uma casa que apareceu do meio do nada. Eu dei por mim no meio daquelas casas, nem sei como. Foi um murro no estômago, não tem nada a ver com a nossa realidade. Ainda nos queixamos às vezes disto e daquilo e depois começamos a perceber a miséria deles. Tudo bem, eles não sentem falta da PlayStation 5
porque só têm a 4. Não é essa a realidade deles. Mas quando há pessoas que nos pedem alguma coisa, nós damos, e nós olhamos para o lado a perceber para que é que eles estão a apontar, que eles querem, e a nossa garrafa de água vazia, aquela que nós íamos deitar fora no lixo, dali a bocado, e eles querem para armazenar a pouca água que têm, nós percebemos a miséria que existe ali. Continuámos, parámos para almoçar, falámos todos um pouco sobre isto, contaram mais algumas histórias, e eu posso dizer que esse fim de tarde quase que não o aproveitei da mesma forma. Durante um tempo era só isso que me ocorria. Consegui ter rede, ligar para casa e contar o que estava a passar, fazer alguns vídeos, chamadas vídeos e partilhar um pouco. Senti a necessidade de partilhar, fiquei batido mesmo com isso. E se eu cá ajudo-os sem abrigo e tudo mais, e isso já me fazia confusão, aquela realidade eu nunca tinha visto. Nunca tinha visto. Se o que nós passamos cá choca, o que eu vi lá, e não só ali, mas dali para a frente, foi uma lição de vida. Entretanto, continuamos a ir em direção ao nosso destino e passamos por aquilo que é chamada a maior linha de caminho de ferro do mundo, onde passa também o maior comboio do mundo de mercadorias. E começamos a ver alguns mini acampamentos, algumas mini aldeias, algumas famílias a morar ao lado da linha de comboio. E depois explicaram-me, subsistem ali, se vocês quiserem dizer que vivem ali, subsistem ali com aquilo que lhes é dado das pessoas que passam ali no comboio, o comboio passa e atira-lhes alguns mantimentos. E é assim que eles sobrevivem. Também vimos esse comboio, que é espetacular, e seguimos até o nosso destino, ao nosso primeiro e um dos mais maravilhosos bivouacs que fizemos. Se bem que o bivouac mais espetacular que nós fazíamos era sempre o seguinte. E quando nós dizíamos, este foi o melhor bivouac de todos, alguém dizia, não, o melhor vai ser o próximo. E era verdade. Este bivouac nós fizemos em Benamira, no terceiro maior monólito do mundo. Algo, eu não sei dizer, arrebatador é pouco para dizer isto. Nós chegámos a um sítio onde estava esse monólito gigantesco, uma sombra brutal que ele fazia e abraçava-nos de tal forma, nós sentíamos acolhido no meio do deserto mais inóspito que pudesse haver. Uma montanha enorme, muito lisa em cima, cheia de pedras em baixo. Parecia que todas tinham descido e tinham criado ali uma careca no monte. E foi aí que fizemos o nosso bivouac, onde fizemos aquilo que é a noite portuguesa. Tínhamos combinado fazer a noite portuguesa e a noite francesa. Nós, na noite portuguesa, preparámos para 70 e tal pessoas bacalhau assado. Levámos o bacalhau, levámos batatas, levámos couves, levámos cebola, levámos ovos e cozemos ovos e assámos o bacalhau, preparámos tudo. Criámos uma linha de montagem onde punha o bacalhau, o outro punha a batata, o outro punha a cebola, o outro punha o ovo, cebola com azeite e servimos e os franceses ficaram maravilhados connosco. Tivemos uma noite fantástica de música portuguesa, tivemos os franceses a dançarem connosco, a agradecerem-nos a imensa noite que tivemos, cantámos tudo que é música pimba e mais alguma, tivemos música mauritana, tivemos um mauritano a dançar connosco e quando demos por ele já não tinha sequer aquelas vestes vestidas, já estava tronco nu a dançar connosco. Foi uma noite quente, estava bom daquelas noites de verão de Algarve, mas para melhor. E passado um bocado, acabámos com música, desligámos as luzes todas e ficámos a apreciar um mar infinito de estrelas. Eu nunca vi tanta estrela na minha vida. Mas já vi muita coisa, já vi na televisão, e nada consegue mostrar aquilo que nós vimos e que vivemos. E tentámos explicar já cá várias vezes, a amigos, através de fotografias, de palavras, e era o que todos nós dizíamos uns para os outros. Tentamos explicar, mas parece frustrante, porque há coisas que não são para se explicar, são para se viver. Vocês podendo fazer uma experiência destas, não hesitem, façam, porque, de facto, são coisas que se vivem, não são coisas que se consigam explicar, só vivendo mesmo. Foi magnífico, foi fantástico.
اللي كان مجننا حلم انه ومنا قالوا انه تخيم عنا ويلي وعروس وتحنى ساكن بالي ساكن بالي ساكن بالي وعارف حالي عارف حالي وعارف حالي ساكن Bom dia, hoje vamos sair aqui de Benamira, onde estivemos a dormir neste local fantástico, e vamos fazer dunas, basicamente 151 km para o dia todo, que significa que isto promete. Demorar um dia inteiro só para fazer 151 km, vamos ver o que é que isto dá. Estamos a acabar de arrumar tudo, já acabei, vamos ter o briefing, isto tudo antes das 8 horas, para arrancarmos de imediato. O dia já nasceu fantástico e espero ter net para conseguir publicar as coisas todas que não tenho tido, e até já! Mauritânia é uma das etapas mais bonitas da Mauritânia. Esta etapa, portanto, foi à saída do monólito de Benamira, direção a algures, entre Chum e Artar. Algures, fizemos um bivouac onde não havia nenhuma terra, mas era entre duas. Saímos do monólito de Benamira, fomos visitar os montes da Aisha. Aisha é uma personagem mitológica, reza a lenda que era a mulher de um senhor, um homem, não me lembro agora se ele tinha saído ou para combater ou para trabalhar durante uns anos, e quando voltou ela tinha um outro homem e foram transformados em pedras, em montes. E então tem as formas de uma mulher, de um homem, e fomos visitar, fomos conhecer esse espaço, até vimos ali um camelinho morto. Estivemos a conhecer o espaço, tem lá obras de arte também feitas por vários artistas mauritânios relativamente a esta lenda, e continuamos a nossa aventura, então, Mauritânia fora, com a novidade: dunas, areia, coisa boa. Entrados na areia, nas dunas, começa a parte da emoção. Chegar, sair daquela estradinha terra batida, ver a areia à nossa frente, parar os carros, esvaziar os pneus. Vamos lá pôr a pressão correta nos pneus. Como temos compressor nos carros, não nos preocupamos muito, porque sempre que é preciso meter ar, temos ar para meter. Esvaziamos os pneus para aquilo que nós achamos que era o indicado para o nosso carro e para aquela areia, e vamos nós. Uns tinham a incumbência de ir à frente para ir abrindo as dunas, para ir abrindo o caminho, para que carros menos experientes soubessem justamente por onde ir, por vários motivos. Pelo motivo de orientação, porque vamos do ponto A ao ponto B e temos que passar pelo sítio certo da duna, não podemos entrar nos buracos das dunas, por exemplo, pois é mais complicado de sair, ou entrar em parte que é muito fofa e atolar, ou tombar um carro, não há necessidade de nada disso e, portanto, o mais experiente vai a criar trilhos. Se os trilhos estiverem muito cavados, depois outra pessoa experiente que venha um pouco mais atrás pode criar novo trilho e assim vamos andando. Acontece que nesta primeira etapa algumas pessoas já estaram um pouco ansiosas e esqueceram-se daquilo que foi dito no briefing e resolveram começar elas próprias a andar, e os franceses começaram a fazer aquilo que fazem melhor: atolar. Ao fim de 500 metros já tínhamos franceses atolados. Para, espera, demora meia hora para os tirar, e não é atolar de qualquer maneira, eles atolavam sempre da pior maneira. Entravam e metiam as suas células, aquelas pick-caps que parece trazer uma autocaravana montada em cima, entravam por aí pelos buracos das dunas, depois não conseguiam sair e o carro ficava inclinado. Era sempre bom, porque depois tinham medo, já não sabiam o que fazer. Quando entravam aí nos buracos, a melhor maneira é acelerar, descer e tentar sair do outro lado. Não, eles tentavam acelerar e ir em frente, o carro cava, assenta e já não há nada a fazer. Alguém tem que os tirar de lá. E foi isso que nós fomos fazendo deste dia em diante, sempre que havia areia, e até às vezes no Alcatrão. Ora bem, o dia começou com estas dunas, com estes atascanços, foi engraçado e adorei andar naquelas dunas. A sensação de andar em duna é muito agradável, com a nossa suspensão nós parece que estamos a flutuar. É uma coisa magnífica. Conduzir em dunas, sabendo conduzir em areia também não é assim tão difícil de aprender, é algo maravilhoso. O truque é, se nós vamos a subir e o carro começa a parar,
Nós não vale a pena acelerarmos, vamos cavar, vamos assentar, mas ao parar, vir abaixo, ganhar embalo e seguir, ou criar um novo trilho, é sempre a melhor forma. Por outro lado, não podemos sair de uma duna disparados, vamos voar, vamos captar, mas temos que entrar com competência suficiente para não pararmos a meio, como eu acabei de dizer, mas subirmos e depois podemos descer. Nas descidas, quando temos o ângulo de ataque, quando a descida é muito íngreme, sair, é tudo espetacular. Tudo, pensarmos como é que vamos fazer, fazermos, conseguirmos, é maravilhoso, é espetacular. Andar em dunas é subir, para mim é delicioso. Andámos nas dunas, parámos para almoçar, aproveitámos o bacalhau que sobrou e o nosso querido Bertinho fez um bacalhau à brás brutal com aquele bacalhau. E estivemos ali ao sol, abrimos os toldos dos carros, fechamos alguns toldos assim com os carros à volta, comemos à sombra, um calor enorme e estivemos ali a desfrutar. Um grupo de franceses que estava a comer bem ao nosso lado não quis esperar por nós, avançou e escuso dizer que nem 300 metros fizeram, atolaram. Tiveram que esperar um bocadinho que nós acabássemos de comer e ver o nosso medronho e depois lá os fomos buscar, também esperaram. Enquanto isso estiveram entretidos a cavar, também nos fez bem. Atenção, sou só a brincar, nós vemos todos muito bem. Entretanto, devo ter o meu querido amigo Pedro Roque a pensar em mim, porque tem estado a receber imensos sinais dele. Não, brincadeira. Ontem, quando dobrei para apanhar uma coisa do chão, senti um esticão na perna, por trás do joelho. Tentei baixar a segunda vez, a mesma coisa, depois entretanto passou que não baixei mais. E hoje está piorzinho, portanto sou capaz de ter feito aqui, não sei, não percebo nada disto, uma distensão ou algo assim. E isso tem-me feito lembrar do Pedro. Isso e o facto de eu não me ter preparado minimamente para este raid e eu estar já com algumas dores de pescoço. Ainda estamos no 6º dia de 30, não é? Portanto ainda falta um bocado. E a viagem são uns 40 no total. Portanto, a culpa é minha. Eu devia ter feito a minha prevenção. E agora, pronto, vamos fazer fisioterapia não preventiva, mas para tratar. É assim, é o que é. Tivesse juízo, João Pedro. Depois do almoço, a paisagem mudou. Já não era tanto aquelas dunas, era uma autoestrada de areia, vales brutais. Autoestradas mesmo, aquilo era magnífico, se conduzir ali. Partes mais fofas, com mais dificuldade, outras menos dificuldade, mas autoestradas. Foi muito agradável conduzir aquilo, aquelas autoestradas. No final do dia começa a ser ligeiramente diferente, já com mais algumas dunas, etc., onde encontramos o nosso local de bivouac. Um pequeno, eu não queria chamar ali um vale, mas aquilo era ligeiramente abrigado, como se fôssemos duas dunas um pouco mais altas de cada lado, e ficámos ali abrigados, onde eu acho que vi aquilo que era um dos meus receios. Eu ia receoso de animais, cobras venenosas, aranhas, escorpiões. Eu tinha medo disso tudo, tanto que tinha a tenda em cima do carro. A única aranha que vi foi neste acampamento, e essa aranha era uma aranha pequenita, branca, ninguém ligou nenhuma àquilo. Depois uma senhora francesa veio-nos dizer que era chamada viúva branca, eu tinha ouvido falar. Pegámos num pauzinho, levámos-la para longe e não vimos mais nada. Nós que andamos de sandálias ou de vaianas na areia, convém que elas não venham por nós acima, mas foi mais uma noite de algum convívio. As pessoas já estavam um pouco cansadas aí, já eram muitos quilómetros, muito calor, algumas noites já sem hotel e, portanto, fomos dormir mais cedo, mais cansados, porque no dia a seguir mais Mauritânia nos esperava. Então acordámos no meio da Mauritânia num bivouac simpático e começámos a pensar, eu que se mantinha a mesma autoestrada do final do dia anterior, mas não. Eram dunas muito curtinhas, com descidinhas bem íngremes, mas curtas, ou seja, daquelas que o carro tinha que entrar muito direitinho para não bater em baixo e sair com calma, e depois entrar por umas dunas ligeiramente maiores e que desciam bastante, mas que na crista a areia era muito fofa, e começaram outra vez o quê? Os atascanços. Começaram os atascanços e começaram as aventuras.
cordas a puxar um carro, 2 carros ao mesmo tempo, paisagens magníficas de cortar a respiração, e foi um início de manhã mais atribulado, mais lento. Foi divertido, foi muito divertido. Tenho que admitir que foi divertido. Primeiro, por não ter atascado. Segundo, porque é divertido, mesmo quando atascamos e as pessoas nos vêm ajudar e nós vamos ajudar os outros e ficamos ali parados à espera. Porque é que será que ele atascou? Eu não estou a ver. O que é que será que me espera? Tudo isso é fantástico, tudo isso faz parte. Como é que eu vos vou dizer? É aventura. E continuámos a ir por ali fora. Vimos aqueles talhos com aquela carne pendurada, uma balança, no meio do nada. Alguém para ali, alguém de algumas aldeolas param ali. Passámos por paisagens magníficas, do alto de dunas, a ver montanhas ao longe. Quando nos aproximamos, nos sentimos pequeninos ali, como aconteceu, por exemplo, em Benamira, nos nossos carros. Depois, quando se consegue filmar o monte todo, os nossos carros desaparecem, nem formigas parecem ser. E passámos por muitas situações dessas. Cada vez que chegamos a um ponto mais alto, víamos aquela paisagem deslumbrante e infinita, de cortar a respiração. Fomos andando em direção ao nosso destino e parámos junto a uma aldeia onde estivemos a fazer o que fizemos bastantes vezes, dar roupa, dar algumas coisas que trouxemos para tornar as pessoas um pouco mais felizes. Um amigo nosso esteve a dar um saco de roupa, eu estive a filmar. O primeiro a chegar recebeu até um par de ténis. Ele veio a correr pedras fora, completamente descalço. Não sei como é que eles não se matam por ali fora. Ficou com os ténis, agarrado aos ténis. Ele nem sabe se aquilo era pequeno ou grande ou o tamanho dele, mas estava agarrado àquilo com um ar de felicidade que não vos sei explicar. Todas as crianças receberam roupas, não queriam saber se era roupa de menino, de menina, t-shirt, se era grande, se era pequeno. Eles tinham roupa, isso para eles era tudo. No final sobram aqueles sacos de supermercado reutilizáveis e 2 senhoras quase que se guerreavam para ficar com um saco. Demos obviamente um saco a cada uma para que essa situação não acontecesse. Com certeza de maneira a acontecer, haviam chegar a algum entendimento e foi mais uma daquelas situações de murro no estômago, numa realidade que nada tem a ver com a nossa. Pois ainda há pouco estávamos a comer um delicioso bacalhau à brás e eles por vezes não têm as refeições completas. Continuamos e não muito distante dali estava o nosso destino, mais uma vez encostado a um desfiladeiro brutal, onde ao final do dia, olhando para cima, víamos 2 camelos ali a pastar. Aliás, 2 dromedários. Os camelos estávamos cá em baixo. Não, estavam 2 dromedários fantásticos. O pôr do sol e os dromedários foi fantástico. E tivemos ali mais uma noite animada, calor espetacular, uma noite fantástica de convívio. Foi muito bom, foi um espírito de união, um espírito de grupo. O facto de cada vez que um de nós tinha um problema mecânico, o outro pulava ou alguma coisa, o outro estava lá para ajudar. Começou nesse dia, em termos de técnica, em termos de TT, e no dia seguinte viu-se mais ainda. Fazia frio e nele entrei. Estando tão longe da minha terra, tive a sensação de ter entrado numa taberna de Braga ou Monção. E um homem velho se acercou e assim falou: vamos brindar com vinho verde que é do meu Portugal. E o vinho verde me fará recordar a aldeia branca que deixei atrás do mar. Vamos brindar com verde vinho para que possa cantar canções do Minho
Hoje foi mais uma noite de bivouac, foi mais uma noite divertida e mais uma vez sem rede. Estamos completamente longe do mundo e aqui estamos na nossa nova etapa para mais uma noite de bivouac, não sei se com rede ou não, mas estamos agora a atravessar aqui um vale muito lindo, o Vale de Anjos. Vou tentar filmar para a frente um bocadinho. Vai ser o nosso 5º dia de bivouac seguido. Um dia que começa com muita areia, com dunas, depois passa por uma autoestrada de areia fantástica, em que nós andamos quilómetros e quilómetros, sendo que chega a uma altura em que o caminho se torna totalmente empedrado. Temos que andar muito devagar, preocupados com a pressão dos pneus. Será que temos que mudar a pressão dos pneus ou não? Será que isto vai acabar agora? E finalmente há uma altura que nós decidimos que temos que mudar a pressão dos pneus. Passado uns 3 km, o caminho empedrado acaba. E acaba no topo de uma montanha, onde a vista para o lado de lá é absolutamente deslumbrante. Do caminho de empedrado, ou seja, areia e pedras pretas, bicudas, prontinhas a furar pneus, reparamos que do lado de lá está um mar de dunas. Só se vê dunas em mar. Espetacular, uma vista deslumbrante. Parámos, tirámos algumas fotos e começámos uma descida técnica bastante acentuada em direção a esse mar de dunas. Chegámos lá abaixo, estávamos todos maravilhados com o que já tínhamos visto de cima, mais maravilhados ficámos quando começámos a andar por entre as dunas, onde curiosamente vi um aldeão no meio do nada, no meio das dunas. Possivelmente havia ali uma aldeia que nós não conseguimos ver. E lá continuamos nós. Passado esse mar de dunas ainda se torna mais bonito. Mais uma autoestrada de areia, perder de vista, não se ia fim da areia em lado nenhum, estávamos completamente no meio do nada. E lá fomos nós. De repente aparecem 2 montes que parecia que tinham sido cortados a fatia. 2 montes altos, onde nós, se estivéssemos a ver lá de cima, cá para baixo, certeza que éramos umas formiguinhas. Isto tudo a mais de 40 graus. Quando passámos por esses montes havia uma sombra gigantesca. E a temperatura desce dos 40 e tal para os 30 graus. Até parecia fresco. Foi absolutamente fantástico. Nesse dia, como eu já tinha dito, ficámos num bivouac, o nosso 5º bivouac, mais uma vez um dia sem rede. Um bivouac que foi fantástico, que teve muita animação e onde falámos sobre todas as aventuras daquele dia e se aproveitou para resolver alguns problemas técnicos que alguns carros tiveram, nada de especial, mas resolveu alguns problemas técnicos. Onde falámos dos atascantes que muitos tiveram também nas dunas.